Então, eu gostaria de chamar aqui a minha amiga. Ela é pastora, ela é doutora, ela é formada em pedagogia, psicologia, psicanálise clínica, ela é pós-graduada em gestão de pessoas, especialização em gestão por competências, experiência em mais de 20 anos na área de recursos humanos, sendo gestora de recursos humanos em empresas de grande porte no segmento offshore. Falei certo? Casada com o presbítero Luciano Gonçalves e mãe da Carolzinha Pires. Como é que a gente vai se cumprimentar, pastor? A paz do Senhor. Tá ligado? A paz do Senhor. A paz do Senhor, gente. Seja bem-vinda, essa convidada que tem muito gabarito, que vocês já ouviram aí, para responder todas as suas perguntas. E o nosso tema, que eu esqueci de falar, é equilíbrio emocional em tempos de crise. Eu queria aproveitar esse momento para dizer para você que está em casa que a gente está com uma nova meta de inscritos no canal. 1.500 inscritos. Então, você aproveita agora, já compartilha aí no teu WhatsApp, compartilha com todos os seus amigos. Olha, tá tendo um bate-papo super legal sobre equilíbrio emocional em tempos de crise, você não pode perder, porque a doutora Alzineia está lá, conversando com a Lívia, e você precisa ouvir isso. Então, doutora, o que a gente pode... Doutora e pastora, gente. Às vezes eu vou chamar ela de doutora, às vezes eu vou chamar de pastora, porque é muita coisa. Mas o que você tem para falar para a gente nesse momento tão difícil que a gente tem vivido? Você quer algum lugar para colocar? Tudo bem? O que você acha que tem acontecido com a mente, né? Porque eu acho que mais perigoso do que uma doença física é uma doença mental. E que, às vezes, eu vejo... Eu falo, gente, eu vou ficar doida, ficar maluca. O que você acha que tem acontecido? O que você tem para falar para a gente em relação a isso? Fica à vontade. Boa noite, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse ambiente tão gostoso, tão caloroso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Manancial. Boa noite, Brasil. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo, como igreja, né, e profissionais que somos, participar desse momento. O que eu penso sobre essa situação que a gente está vivendo? Hoje nós temos uma situação complicada, porque muitas pessoas estão com muito medo. As pessoas estão temerosas. E muitas vezes a doença maior é a doença da mente. É aquilo que nos paralisa. Todas as situações que você acredita que aquilo é real e que aquilo vai te trazer mal, aquilo afeta a tua saúde emocional. Assim como o corpo precisa, né, o nosso corpo físico, a gente precisa treinar, ir para a academia, dar aquela corridinha na esteira, que a gente está com saudade disso, né? A gente precisa dessa saúde física, a nossa mente também precisa desse cuidado. A Joyce Meyer, ela fala sobre o malhar a mente, o treinar a mente. E nós precisamos, nesse momento, não encher a nossa mente com esse bombardeio de informações, muita informação, muitas situações, muitas informações, muitas vezes fake, que não tem um fundamento, que não está vindo do canal correto, pessoas que compartilham terror, pessoas que compartilham situações de medo, aterrorizantes. Para quê? Qual a finalidade? Quanto mais um povo estiver com medo, atemorizado, é mais fácil de perder uma batalha. Porque batalha, se você pode até sentir um medo, porque o medo natural faz parte, é o cuidado. O que é o medo natural? Olha, eu sei que naquele sinal frequentemente tem assalto após as 22. Você vai ficar passando por ali, você sente medo, você muda o caminho, esse é um cuidado. Agora, o medo exagerado, o medo onde não tem o controle, ele acaba afetando a sua saúde emocional e a sua saúde física. Por quê? Nós somos uma somatização daquilo que acontece na nossa mente. Olha, Freud dizia isso, eu disse outro dia, esse Freud, acho que ele leu a Bíblia, porque eu sou psicanalista, né? Desculpe aí a pastora TCC.
Nós somos psicanalistas. E eu digo assim, Freud leu a Bíblia. Sabe por quê? Porque ele diz assim, olha, tudo aquilo que você não resolve na sua mente vem em forma de sintoma no teu corpo. E aí, quando a gente pega a Bíblia, né? Gente, eu estou numa entrevista, estou pregando. Pode Quando falar, você pega a Bíblia, você começa a ver que assim, Davi disse, enquanto me calei a respeito da minha dor, vou virar isso, enquanto me calei a respeito da minha dor, os meus ossos enfraqueceram. Tudo que a gente não resolve na nossa mente, vem em forma de doença no nosso corpo. Então, nesse momento, o que eu preciso dizer, o que eu tenho a dizer para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para as pessoas que estão nos ouvindo? Primeiro ponto, você precisa desenvolver o teu equilíbrio emocional. Ah, mas Alzineia, como é que a gente consegue desenvolver, Lívia? Como a gente consegue desenvolver o equilíbrio emocional nesse momento de crise? É difícil? Mas nós precisamos alimentar a nossa mente com alguma coisa que vai trazer benefício. Por exemplo, se você está ouvindo manchete de manhã, daqui a pouco, na hora do almoço, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 3 horas, 5 horas, até meia-noite, tem pessoas que estão recebendo informações de todos os canais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, só notícia de morte. Tudo aquilo que a sua mente for alimentada, conforme a sua mente é alimentada, você passa a viver isso. Você passa a sonhar com aquilo. Aquilo começa a te aprisionar. Essa situação começa a aprisionar a tua mente. E uma vez que você se torna escravo, uma vez que você se torna refém de uma situação, fica difícil você se levantar. Mas o que nós temos? Nós somos os mensageiros da esperança. Amém. Nós Eu não creio somos nisso. mensageiros do terror. Sim. Sabe por quê? Porque quando você tem medo, você espalha o medo. Mas quando você tem confiança, quando você tem equilíbrio, o que é equilíbrio? Eu olho para as minhas emoções e começo a pensar, por que eu estou sentindo isso? Da onde está vindo isso? Por que eu estou me sentindo assim? Você tem que dar atenção nesse momento ao teu corpo, porque o teu corpo ele vai dar sinal. Por exemplo, quando você está estressado, quais são as características? O teu cabelo cai, né? Você tem uma queda de cabelo, a tua pele fica mais ressecada, o teu corpo vai dando sinal. Quando você está ansioso, algumas pessoas comem demais, assalta a geladeira toda hora, a pessoa vai comendo porque ela precisa resolver uma situação que está na sua mente. Quando não consegue, ela vai ter hábitos repetidos que vão dar sinais aonde? No seu corpo. Então, a ansiedade nesse momento, tem muitas pessoas ansiosas nesse momento, porque não sabem o que vai acontecer. Nem nós sabemos o que vai acontecer. Nós. Né? E já é um alerta aí para o pessoal que está em casa, né, participando desse culto conosco. E para você que está aqui também, tem 3 pessoas aqui, 4, fora o pessoal que está trabalhando. Mas para a gente poder entender... e começar a perceber esses sintomas, né? Todos esses sintomas que a doutora Alzineia falou aqui com a gente, esses dias eu não me senti bem. Eu fiquei meio para lá, para cá, vou desmaiar, vou aqui. Comecei a fazer um exercício lá em casa, porque eu falei assim, gente, eu não posso ficar parada aqui, né? Senão a gente precisa vigiar, né, irmão? Orar, mas vigiar também, né? Então, vamos vigiar. Fui para a esteira, fui fazer um exercício, fiz. Aí, depois me senti a atleta, não satisfeita. Fui fazer ainda um treino funcional. E aí, daqui a pouco, a minha mente já não aguentou mais. E minha mãe, que é psicóloga também, falou, Lívia, você está muito estressada. Mas, às vezes, acontece algumas coisas conosco, né? Como a doutora está falando aqui, que realmente a gente precisa ficar atento aos sinais, né? E esse confinamento também, né, pastora, é algo que realmente mexe com a nossa mente. E a gente já tem algumas perguntas aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Carla perguntou, ela disse, boa noite. Meu marido não está conseguindo manter o equilíbrio emocional. O que ele deve fazer? A gente não sabe, né, se de repente ele não está trabalhando, qual é a situação, mas de uma maneira geral, né, porque ela não especificou, né, doutora? Oi, Carla.
Então, é muito importante, eu não sei qual é o contexto dele, mas nesse momento de pandemia, é muito importante que a gente sente, que a gente organize a nossa mente, que a gente organize aquilo que nós precisamos fazer. Um ponto importante é, mesmo nesse momento de isolamento, manter a rotina. Ah, mas eu não vou sair para trabalhar. Mas você vai acordar no seu horário habitual, você vai levantar, tomar seu banho, organizar suas coisas, e você vai ter um dia completo. Você não pode mudar, porque nós não fomos programados para, de repente, quebrar toda a nossa rotina. Então, é muito importante que seu esposo acorde no horário habitual, que ele ore e se reúnam em família, conversem. Não deixe que a mente, né, seja bombardeada com tantas informações. Então, um dos conselhos, o que a gente pode aqui recomendar, melhor dizendo, uma recomendação, é que ele siga a sua rotina. Se não está saindo para trabalhar, se não está home office, se está desempregado nesse momento, é que ele leia a Bíblia, leia a palavra, sente com a família, brinque com as crianças, se for o caso, se tiver filhos, que vocês conversem de outros assuntos que não seja essa pandemia o tempo inteiro, porque a mente tem hora que não dá conta. Amém. Uma ótima dica, né? Para todos nós, gente. Para todos nós, uma ótima dica. Outra pessoa perguntou, a Solange Maria, perguntou assim: por que acordo com a mente confusa na parte da manhã? Possivelmente porque você tem toda a informação que você absorveu no decorrer do dia inteiro, você dorme, possivelmente a sua mente não está descansando, e aí a mente vai trazer uma confusão. É um monte de informações, um monte de coisa que está aí desorganizada na sua mente. Toda vez que a nossa mente está desorganizada, é preciso que a gente realinhe os pensamentos. É importante que você perceba o seu comportamento, a sua mente. Por que de manhã eu tenho ficado assim? O que eu tenho colocado na minha mente no decorrer do dia inteiro e da noite, para que a minha mente esteja cansada, confusa na parte da manhã. Então, eu acho que uma das recomendações também é tirar o excesso nesse momento, Solange, porque o excesso, ele cansa a nossa mente e o nosso corpo. Uma coisa bacana também, né, que eu tenho aprendido, é resolver as pendências, né? Tirar aquilo que é pendência. Às vezes a gente tem um compromisso até financeiro, né, para cumprir, e a gente sabe que não vai conseguir cumprir. De repente ligar para essa pessoa, conversar com essa pessoa, né? Ou um compromisso até pessoal mesmo, que você já marcou há meses de se encontrar com uma pessoa, e por causa disso você não vai conseguir, você tinha uma viagem para fazer, enfim, uma série de compromissos que você tinha marcado e de repente você não vai conseguir. Aí você fica com aquilo na cabeça. O ideal de repente é resolver, ligar para as pessoas envolvidas, né, e resolver essas pendências, né? Outra pergunta que eu acho que está relacionada é da Elaine Moraes. Ela pergunta: eu gostaria de saber o que fazer, pois não estou conseguindo dormir. Minha mente não desliga. Quando eu vou ver, já são 4 da manhã. É complicado, né? A mente é complicada. A mente. Olha, é assim, Elaine, né? Elaine, a nossa mente, como eu disse anteriormente, ela precisa descansar. Então, todo o excesso que está dentro dela precisa ser retirado. Porque muitas vezes nós guardamos um lixo que não é necessário. Informações que não são necessárias estão armazenadas ali. Preocupações, como a Lívia muito bem falou, em excesso. E isso vai fazendo com que você não durma, porque a mente não descansa. Então, a sua mente vai ficar trabalhando a noite inteira. E quando a sua mente trabalha a noite inteira, você começa a pensar no que você vai fazer, no que você vai pagar, o que você tem que pagar, que você não consegue sair, que você não consegue resolver. E quando você, olha só, a gente tem que pensar o seguinte: eu vou conseguir resolver isso amanhã? Se vou conseguir resolver, amanhã eu vou resolver. Eu vou conseguir resolver um problema da semana que vem hoje? Não vou conseguir. Então vai ficar para a próxima semana. Porque quando você começa a acumular e querer resolver
todas as pendências, todas as coisas que estão aí para você resolver, a sua mente não dá conta. Então, um ponto importante, relaxe a sua mente, respire fundo, né? Você precisa inspirar todo o ar do mundo, ó. Busca todo esse ar e depois você solta pela sua boca. Isso é um relaxamento. Você vai começar a se relaxar, o teu corpo vai dar sinais de melhoras. E aí você pode tomar um xaropinho, alguma coisa natural. Caso você não melhore, você procure um terapeuta. Nós estamos online, atendendo pessoas online. E caso você não melhore, aí você vai precisar de uma medicação. Através de um médico. As pessoas não podem se automedicar. Tem pessoas que estão pedindo, inclusive, receitas. Receitas. Ah, você conhece um psiquiatra que possa me dar uma receita? Não, nós não podemos fazer isso. Isso é contra a lei e é antiético. Então, de repente, usar um chazinho, né, antes de dormir também. Desligar antes. A minha mãe estava até falando, gente, a gente quando for 10, 11 horas, apaga as luzes e já vai se preparando a mente, porque é algo realmente que... Até uma outra pergunta que a Esther fez, que já tem a resposta nessa pergunta, né, que a outra irmã fez, que é como lidar com a ansiedade. Seria isso que a pastora respondeu. Desculpa, a ansiedade... Ah, sim, pode falar. É só para a gente complementar. A ansiedade é o excesso. É a preocupação exagerada. A ansiedade natural é aquilo assim, vou fazer uma entrevista, cara, tenho que me preparar, vou preparar aquela roupa, vou me preparar, vou ler sobre a empresa, vou estar preparado para aquela entrevista. É uma ansiedade natural. Agora, o excesso, a preocupação, vai gerando uma ansiedade dentro de você que você não vai conseguir resolver. Então, você precisa, cada coisa no seu tempo. Então, não se mantenha ansioso, porque a ansiedade só vai acabar com a sua saúde emocional. Ok? Amém. A Débora falou, no começo da quarentena, entrei em pânico, tanto que a minha imunidade baixou, que fiquei doente, mas agradeço a Amanda, a Maísa e outros irmãos que me ajudaram. Hoje estou melhor em Jesus Cristo. Amém. Que bom, Débora. Graças a Deus. E uma outra pergunta que eu acho muito bacana, até porque a doutora Alzineia, ela tem essa experiência com RH, trabalhou muitos anos, né, em RH. A Cecília Peçanha, ela tá perguntando o seguinte: como lidar com as preocupações sobre o desemprego gerado com a pandemia? Porque a gente sabe que muita gente, até a pastora estava compartilhando comigo, que 41%, né, a estatística aponta que 41% dos brasileiros é autônomo. Então, assim, nesse momento onde tem que estar tudo fechado, né, o governo mandou fechar tudo, né? E a gente também não pode sair de casa, aí realmente, a gente não sabe o que fazer, e muitos ficam realmente com essa preocupação. Então, o que fazer, doutora, com essas preocupações de desemprego, né? A família tá aí com uma situação de desemprego. Amanda, qual o nome? Cecília. Oi, Cecília, boa noite. Então, é importante, desemprego a gente sempre teve, né? Sempre houve desemprego. Então, não vai ser agora, nesse momento de pandemia, que a gente vai conseguir mudar o mundo. Então, a gente precisa começar a mudar o mundo dentro da nossa casa. Você precisa começar a pensar e repensar situações que você possa fazer nesse momento. Tem pessoas que estão se reinventando, estão fazendo culinária, comidinha para entregar, coloca lá na internet, é online, estou fazendo saladas, legumes, estou fazendo vitaminas, e as pessoas estão vendendo. Então, assim, é um momento para a gente se reinventar. 41% em torno são pessoas que são autônomas. E o autônomo, ele depende da economia para fazer o seu trabalho e para a economia girar. Então, nós também somos autônomos. Nós trabalhamos com pessoas. A gente também ganha o nosso salário dia a dia, exercitando, realizando as nossas atividades. Então, esse momento, você pode se reinventar, você pode pensar o que você pode fazer. Muitas vezes, uma excelente ideia vem no momento de crise, não vem no momento em onde todas as coisas estão organizadas. Geralmente, grandes soluções aparecem no momento de crise. Então, é um momento para a gente pensar. Olha só, tem
desemprego no Brasil? Tem desemprego. Mas a gente vai conseguir resolver agora o desemprego? Não conseguiremos nesse exato momento. Mas eu posso reinventar a minha vida, a minha forma de pensar. E você precisa saber que tudo isso vai passar, que daqui a pouco todas as coisas vão retornar ao lugar, mas nós não voltaremos a ser as mesmas pessoas. Sabe por quê? Porque eu creio que esse momento, que esse avivamento, estou quase levantando, gente, que esse avivamento vai acontecer de maneira sobrenatural na tua casa, na tua vida, e a nossa vida será transformada. Eu estou crendo nisso, gente. Não estou pregando não, é só uma entrevista. Aleluia, glória. Prega, pode pregar, pode pregar. Glória. Porque é profissional e espiritual. Então Aleluia, meu Deus. No consultório eu não fico assim não, gente, eu fico calma. Importante saber, né? Olha, tem uma outra pergunta aqui. Gente, compartilha aí, né, no seu WhatsApp, compartilha aí com as pessoas que você acredita da sua família. De repente tem gente surtando aí. Eu acho que a maioria está surtando. Eu também tenho meus dias de dificuldade, né? Mas isso é muito normal acontecer nesse período. Então, assim, não se cobre tanto, tá? Então, compartilha com a sua família aí essa live, que pode abençoar. Tem muita gente aqui falando que está sendo abençoado, né? Ó, a Lilian, nossa pastora Lilian Pettini, disse assim: declare textos bíblicos, traga à existência aquilo que traz esperança. A palavra de Deus te refrigera. Amém, eu creio nisso. Deixa eu ler aqui mais uma pergunta. A Renata Souza falou: estava quase me desesperando, desculpa. Eu já estava inventando uma palavra. Estava quase me desesperando, mas lembrei da palavra traga à memória aquilo que dá esperança. Estou refazendo coisas novas, fazendo vídeos. Isso aí, mulherada. Se arruma dentro de casa, mulherada. Não fica também com aquela roupa de batalha, né? Porque o pessoal tá rindo. A pessoa levanta, bota aquela roupa velha, aquela blusa velha. Gente, não é porque a gente está em casa, né? Vai dar um jeito, tira umas fotos, se maquia, mesmo que você não vai sair, né? Prepara uma mesa legal, bonita. Mas só tem ovo para comer, arroz, feijão e ovo. Faz um ovo estalado, sei lá, pochê, mexido, cozido. Mas dá um jeito, sabe? Faz uma carinha diferente, faz um gourmet, bota uma folhinha em cima do ovo, sei lá. Minha filha gosta de comer comida de princesa, então tem que botar um arrozinho arrumado para ela, as tias que inventaram isso aí, um feijão, não sei o quê, tudo arrumadinho. Então faz aí uma coisa diferente, de repente fazer uma coisa diferente com a sua família que você nunca fez, não é verdade? Uma outra pergunta aqui, minha cunhada Duda Ferreira, minha cunhada está muito preocupada com o futuro, está tendo dores no estômago, placas avermelhadas no corpo, queda de cabelo, isso é por conta do estresse e da preocupação? Com certeza. Como eu disse no início, o nosso corpo vai dar sinal de que alguma coisa não está indo bem. Gente, Deus é tão perfeito, que Ele diz assim: olha, eu vou dar sinal para você de que alguma coisa não vai bem dentro da sua mente. E muitas vezes a gente cuida do corpo, cuida do espiritual, mas não cuida da mente. Então, o que você tem alimentado? A sua mente está sendo alimentada com o quê? Como a pastora Lilian bem disse aqui, alimente a sua mente com a palavra de Deus, traga a existência, declare versículos nesse momento. Você precisa entender que é uma batalha, que é um momento difícil para todos estamos no mesmo barco, todos estamos passando pela mesma situação. E eu me lembro, inclusive, estava comentando com um pastor hoje, ainda há pouco, falando sobre o confinamento no offshore, que nós trabalhamos, e ele também é da Marinha, 28 dias confinados. Os profissionais já estavam acostumados a ficarem 28 dias confinados dentro de uma embarcação no meio do mar. Quais eram as intempéries? Quais são as intempéries que um profissional da Marinha Mercante ele passa? Pode ter um temporal, pode ter uma tempestade, um navio pode ficar parado no meio, perder toda a conexão. Isso tudo pode acontecer. E nós hoje estamos como profissionais do offshore. A gente está vivendo uma pandemia confinado.
Mas é nesse momento de confinamento que a gente precisa entender. E agora eu estou entendendo por que muitas vezes eu ficava horas atendendo comandante, subchefes ao telefone, falando de crises que aconteciam dentro da embarcação, né? Agora eu estou entendendo, porque quando nós estamos confinados e nós não fomos preparados, nós não fomos criados para estarmos confinados, nós somos livres. Então, nesse momento, é preciso que você aprenda ou readeque as suas atividades em casa. Mães precisam ser mães, porque a gente terceirizou tudo isso. A gente vai trabalhar e a gente terceiriza para a tia tomar conta dos nossos filhos. Muitas vezes a gente terceiriza quando tem uma secretária do lar que faz a comida, que já está tudo prontinho para a gente e agora a gente está tendo que fazer. Então, nesse exato momento, a gente está entendendo que é uma grande oportunidade, gente. É uma oportunidade maravilhosa da gente aprender a viver como família. Porque agora a gente tem que suportar o marido, tem que suportar os filhos, as crianças brincando, correndo, brigando. Gente, é esse momento, porque à noite, a gente chegava só à noite. Oi, amor, um beijinho, tudo certo? Oi, vamos dormir? Oi, namora, ok, vamos embora dormir no outro dia. Gente, hoje não. 24 horas. E você precisa aprender a lidar com isso. Depois que você aprender a lidar com a sua família, na sua casa, trazendo o equilíbrio emocional para a sua casa, você vai sair apto para passar no processo seletivo, para entrar naquela empresa e você vai dar valor à unidade. Você vai aprender a dar valor às pessoas que estão ali com você. É uma dica, né? Amém. Que dicas maravilhosas. Quem está aí, é isso aí. São dicas preciosas para a gente nesse tempo, né? Muita gente falando bem aqui, né, do nosso bate-papo. E a Solange também falou que ela tem feito a higienização em casa. Eu não sei, ela tem feito, né, passado o álcool em gel. Cuidado, irmãs queridas. Uma dica aqui que eu lembrei. Eu vi uma foto que a moça fez a higienização e foi cozinhar. Pegou fogo no braço todo. Não sei se era brincadeira, porque é tanta fake news, né? Mas a Solange falou, olha, toda hora eu faço a minha higienização das minhas mãos e tudo mais, e o meu filho acha que é exagero. Aí ela falou aqui, né? Mas tudo que faço e ficar na quarentena, pois sou de risco. E tenho que me prevenir. É exagero, não é exagero? A gente se cuidar dentro de casa, como é que esse equilíbrio? Como é que a gente pode ter esse equilíbrio, né? É exagero ou não é exagero? Porque tem gente que fica falando, né? O filho dela está reclamando, tá exagerando, mãe. Como que a gente faz esse equilíbrio aí? Pois é, então assim, Solange, né? Solange, boa noite. Então, o primeiro ponto é a gente perceber que tudo precisa ser equilibrado. É importantíssimo seguir as regras de higienização, que é você lavar bem as suas mãos, que nós já sabemos, é não ter o contato, é muito importante. Mas essa semana nós recebemos 2 informações. Uma pessoa minha paciente, outra não. Uma delas foi para a ala da psiquiatria, de tanto que lavou a sua mão, de tanto lavar as mãos, lavar, a mão ficou ferida. Ela surtou, porque não deu conta, porque achava que toda a água, todo o gel não era suficiente. A outra, muita preocupação, mandando a filha toda hora, você precisa passar gel, você precisa passar gel. E passou tanto gel até no celular, que o celular ficou danificado. Então, quando alguém está dizendo, olha, você está exagerando, para um pouquinho, Solange, para um pouquinho, vê se de fato você não está exagerando, porque o excesso de preocupação também desenvolve outras doenças, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Você começa a agir, eu vou lavar, eu preciso lavar. É como aquela história, né? Eu fecho a porta, vou voltar para verificar se a porta está fechada. Então, é importante que quando alguém está sinalizando algo para você, quando alguém diz alguma coisa, para um pouquinho, refreia e pensa, será que eu estou exagerando mesmo? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa aprender nesse momento, refrear e repensar.
Já pegando esse gancho aí, a Cláudia Pena disse, perguntou, existe exercícios para a mente, né? E tem a Natasha também perguntou, problemas de concentração têm sido recorrentes nesses dias, o que fazer? Então, primeiro, tem um exercício que a gente precisa fazer e como é que faz em relação à concentração? Porque tem muita gente estudando online. Carolzinha até ia vir hoje cantar aqui conosco, mas ela está lá, né, estudando online. Então, tem uma forma de se concentrar, algum exercício para a gente fazer nesse tempo, né, de quarentena? Importante você lembrar isso e vocês trazerem esse tema, porque a Carol está trabalhando... Carol é a filha dela, gente, para quem não conhece. Verdade. A Carol, ela está trabalhando home office, né? Então, trabalha remoto. E ela acorda no horário dela, toma banho, se arruma, se maqueia. Eu falei, você vai sair? Ela, não, mãe, vou trabalhar. E ela se tranca num quarto que nós temos de escritório. Ela se tranca, arrumada, maquiada, arruma aquele cabelo dela, fica lá horas. E aí, senta e fica em frente ao computador. De 8, ela bate lá o ponto eletrônico. Ela registra o ponto eletrônico, melhor dizendo, e começa a trabalhar. E aí, ela vai direto até o horário do almoço, que para, e aí depois volta, depois de 1 hora de intervalo, até às 18h18, e aí quando termina às 18h18 o expediente que ela marca, o registro ponto, ela agora começa a faculdade, que aí as aulas agora estão sendo online, 18h30 começam as aulas, então de 18h18 a 18h30 é o tempinho que ela tem para ir ao banheiro, fazer alguma coisa. Aí eu disse, minha filha, calma. Então, qual é o exercício? Primeiro, quando a gente está numa empresa, a gente não fica sentada no computador 12 horas, ou 10 horas, ou 8 horas. A gente não fica. O que o pessoal da ergonomia fala para a gente? Que a gente precisa relaxar. O pessoal aí da segurança do trabalho, né, nos tempos, ela precisa relaxar. Relaxar o quê? É exercitar o seu braço, se esticar. Você precisa levantar onde você está. Você precisa respirar. Você precisa ver gente, falar com outras pessoas. Não estou dizendo que você vai perder seu foco no trabalho. Não é isso. O home office é importante e precisa ser cumprido. E a carga horária de trabalho também precisa ser cumprida, porque é princípio. Mas é preciso que você levante um pouco, que você relaxe, que você respire, que você obedeça o horário de almoçar, de tomar café, de ter uma refeição, de rir um pouco. E isso tudo vai fazer a oxigenação da tua mente. Por isso que Romanos diz que nós precisamos renovar a nossa mente, porque o nosso espírito já está convertido, mas a nossa mente, que é a nossa alma, precisa se converter todo dia. Então, todos os dias eu preciso dar ordem para minha alma. Todos os dias você precisa dar ordem para suas emoções. Emoções sejam equilibradas. Essa área aqui, né? Ó, essa área aqui, eu falo, emoções, seja equilibrada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, você precisa dar ordem às tuas emoções. Você controla as suas emoções. Não permita que ela te controle. É isso, gente. Amém. E vamos lá, tem pessoas fazendo pedido de oração também. O Josemar Tavares falou assim, estava ligado nas notícias e elas não estavam fazendo bem. Fiquei até assustado. Resolvi seguir prevenção orientada, desliguei das notícias e liguei em cultos e graças a Deus tenho sido abençoado. É muito do conteúdo que você consome também, né, gente? Porque é o que a pastora estava falando aqui no início, né? As pessoas às vezes ficam todo aquele tempo que elas estão acordadas, às vezes vão almoçar até com a televisão ligada e não para de ver jornal e só notícia ruim. Quer dizer, você não faz isso quando está trabalhando, fica com a televisão ligada o dia inteiro, né? A maioria dos trabalhos, não. Então, assim, é um bombardeio mesmo da mente. Então, tem que dar uma desacelerada aí, né, pastora? Não dá para ficar... Além de desacelerar a mente, é preciso também que você reduza as suas emoções negativas. Queridos, preste atenção. Você ficar em frente à televisão, assistindo o noticiário, de manhã, de tarde, de noite, que morreu um, que morreu não sei quantos. Se você ficar o dia inteiro alimentando a sua mente com essas informações, você vai adoecer.
Por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. O que é renovar? Tirar os pensamentos que já estão ali e colocar novos pensamentos. Nesse momento, você pode ler um bom livro. Nesse momento, você pode aprender a fazer alguma coisa nova. Nesse momento, você pode costurar. Tocar um instrumento, quem sabe? Tocar um instrumento. Tem um violão largado lá na tua casa. Pois é. Olha, nesse momento, eu fui cuidar do meu guarda-roupa, que não tinha tempo para organizar tudo. Eu organizei minha casa, arrumei a cozinha toda, lavei o quintal. Todos os dias eu faço isso. Eu canto, gente. A Carol fica assim, aí fecha a porta do quarto, Entre né? no quarto, feche a porta. A Carol fecha mesmo, porque ela fala, minha mãe começou a cantar. E eu oro também, meio-dia, todo dia meio-dia. A gente faz live, a gente ora e o povo recebe. E a gente chama a presença do Espírito Santo. Ou seja, Lívia, sabe o que eu aprendi? Que nesse momento de pandemia, de crise, irmãos, preste atenção. Nesse momento, nós estamos sendo avivados para estarmos preparados para coisas que ainda vão chegar. Porque isso é só o princípio. Então não é para você ficar desesperado com as coisas que estão acontecendo. É preciso que você agora converta a sua alma ao Senhor. Amém. A gente até ia falar mais algumas coisas, né, pastora? Mas Queria muito falar. olha, a gente está com o horário apertadíssimo. A pastora vai falar algumas outras coisas, porque a gente ainda vai orar, tá? A pastora vai dar mais algumas orientações para você. Então, fique ligado aí nas orientações e fundamentar biblicamente, né, o que a gente está passando. Mas a gente vai ter outras lives como essa. Eu acho ótimo. Né? E a gente vai ter outras oportunidades. Então, se você está gostando, muita gente já está dando feedback aqui que está bacana. Se você está gostando, fala aí de repente, né? Se a gente pode fazer outras lives, né? Com outros temas, isso aí, né? É verdade. Então já dá a sua sugestão. Mas a pastora vai ter aí mais alguns minutos para falar sobre isso. Depois a gente vai orar. Amém? Amém. Então, assim, vou resumir, gente. Eu acho muito importante a gente sempre fundamentar na palavra de Deus. Porque nós somos profissionais, estudamos, temos capacidade técnica para ajudar pessoas. Esse é o nosso chamado. Mas o maior chamado está aqui na palavra de Deus. E quando eu comecei a estudar, quando a Lívia me disse desse encontro, eu fui estudar sobre Elias, que eu gosto muito de falar, que foi um grande profeta. E ele vivenciou momentos de dificuldades e momentos de muitas vitórias. Elias, ele através da sua oração, não choveu em Israel por 3 anos. Ele foi alimentado por corvos. Ele foi enviado a Serepta para ver o milagre da multiplicação da farinha. Amém. Na casa da viúva. Elias, naquele momento, ele sentiu medo. Ele sentiu medo quando ele ouviu uma mulher, uma voz. A voz. Ele não viu a mulher. Ele ouviu a voz dizendo que iria matá-lo. Sabe o que eu quero pensar? Eu vou parar por aqui. Mas sabe o que eu quero que você pense? Que muitas vezes as vozes que nós ouvimos, o excesso de informações que nós ouvimos, está contaminando a nossa mente. É o excesso de informação. Elias ouviu dizer que aquela rainha, a Jezabel, iria matá-lo. E sabe o que ele fez? Ele fugiu e se escondeu numa caverna porque ele sentiu medo. Mas eu me lembro também que Josafá, ele também foi um grande homem na frente de uma grande batalha. E Josafá, queridos, olha que história maravilhosa. Ele também sentiu medo quando ele viu que existia um exército muito grande. E ele só tinha 1.116, falha a memória, pessoas ao lado dele. Mas sabe o que Josafá fez? Eu estava comentando com a Lívia. Ele colocou o povo em oração. E ele se levantou e começou a clamar e a cantar louvores antes da guerra acontecer. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que é preciso que você comece a cantar. Eu estou pregando. Que você comece a cantar. Que você comece a exaltar o nome de Jesus na sua casa. Aí é onde você está. Você precisa começar a cantar louvores, porque eu creio que um milagre está chegando sobre a tua casa, sobre o Brasil, e nós seremos avivados para vencermos grandes tempestades. Está com medo da tempestade? Você está preocupado com o desemprego? Você está preocupado com a falta de dinheiro? Você está preocupado com a
aquilo que vai ser amanhã, não se preocupe, lançai a sua ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. A Bíblia tem 365 vezes, não temas, meu Deus, por que Jesus estava dizendo isso? 365 dias, não tenha medo, basta cada dia o teu mal, eu estou com você, eu estou na tua casa, eu estou nessa batalha, eu estou presente todos os dias, querido. Receba a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai nos livrar desse grande mal. Tem um exército aí, tem um gigante aí, mas olha, o gigante todo poderoso chama-se Jesus Cristo, que não perde batalha. Oh, aleluia! A entrevista virou uma pregação, glória a Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos.